Oi, pessoal, tudo bem? Um bom dia a todos. Neste vídeo, nós vamos dar continuidade ao nosso projeto de extensão Aplicações de Equações Diferenciais Ordinárias no GeoGebra, e nós vamos fazer, neste vídeo de hoje, uma aplicação utilizando a lei de resfriamento de Newton. Nós sabemos que a lei de resfriamento de Newton, ela nos diz que a taxa de variação de temperatura de um corpo com relação ao tempo é proporcional a diferença de temperatura entre o corpo e o meio ambiente, Então, é dada por esta equação que vocês estão vendo aí em vermelho, tá? O problema que nós vamos resolver hoje é o seguinte, eu vou ler para vocês. A polícia chega ao local de um assassinato 1h30 da madrugada. Eles imediatamente registram a temperatura do corpo, que é de aproximadamente 85 graus Fahrenheit, e inspecionam completamente o local. No momento em que terminam a inspeção, às 3h30 da manhã, ou seja, 2 horas após eles terem chegado, a temperatura do corpo cai para 82 graus Fahrenheit, ou seja, cai aí 3 graus Fahrenheit, tá? Após 2 horas. Supondo que a temperatura da cena do crime tenha permanecido estável a 81 graus Fahrenheit, determine a hora da morte com base na lei de resfriamento de Newton, tá? É óbvio que a gente tem aí vários fatores externos, então a gente vai considerar aí que o indivíduo que está sendo aí verificada a hora do óbito dele estava sadio, certo? Estava numa temperatura lá entre 36 e 37 graus Celsius, tá? Lembrando que aqui nós estamos trabalhando com graus Fahrenheit. Bom, nós iniciamos pela equação da lei do resfriamento de Newton, que é dado em 1, considerando que a temperatura ambiente é de 81 graus Fahrenheit, nós substituímos na equação 1 e chegamos aí na expressão 2, certo? Nós, então, integramos esta equação em 2, de modo que nós obtemos, então, que Ln do módulo de t menos 81 mais uma constante C1, já que a integral é uma integral indefinida, vai ser igual a k vezes a integral de dt, que é igual a t, mais uma constante C2. Nós temos aí duas constantes, nós temos uma constante C1 e uma constante C2. Nós podemos juntar essas duas constantes em uma constante apenas, que eu vou chamar de C, tá certo? De modo que nós chegamos aí que Ln do módulo de t menos 81 é igual a k vezes t mais a constante. Bem, nós queremos determinar T com relação, o T de temperatura com relação ao tempo. Então, o que nós fazemos? Nós aplicamos a exponencial dos dois lados desta última equação que eu li para vocês, de modo, então, que nós podemos obter aí que o módulo de t menos 81 é igual à exponencial de k vezes t, vezes a exponencial de uma constante, que ainda é uma constante, que nós vamos chamar aqui no exercício de A, tá certo? Então, nós chegamos na expressão 3, que diz que t menos 81 é igual a vezes a exponencial de k vezes t. Nós temos que determinar ainda o valor de A e o valor de K. Para isso, nós vamos utilizar lá os dados iniciais. Nós temos que, para t igual a 0, ou seja, no tempo inicial, a temperatura é de 85 graus Fahrenheit. Se eu pego essas duas condições e substituo em 3, então, no tempo igual a 0, temperatura igual a 85, eu chego que A é igual a 4, tá certo? Substituindo A igual a 4 na equação 3, nós chegamos aqui nesta equação 4, ou seja, T de T igual a 81 mais 4 vezes a exponencial de K vezes T. Bom, nós temos agora que determinar o valor desta constante K. Para determinar, pessoal, o valor desta constante K, nós observamos que após 2 horas, a temperatura que estava em 85 graus Fahrenheit caiu para 82 graus Fahrenheit.
tá? Se eu substituo esta condição em 4, ou seja, utilizando T igual a 2 e a temperatura igual a 82, nós conseguimos aí chegar que E elevado a K é igual a meio. Com este valor de E elevado a K igual a meio, substituindo em 4, nós teremos, então, que T de T é igual a 81 mais 4 vezes E elevado a K, que é meio, elevado a T. Tudo bem? Que é aí a equação 6. Tá, mas o problema está pedindo para a gente determinar aproximadamente o horário em que o indivíduo veio a óbito. Para eu obter esse horário aproximado, eu vou utilizar aí que o indivíduo era um indivíduo sadio, ou seja, que estava numa temperatura de aproximadamente 97,7 graus Fahrenheit. Substituindo esta temperatura em 6, certo? Eu vou obter esta equação, 97,7 menos 81, sobre 4, igual a meio elevado a t. De modo que nós temos, portanto, que, fazendo aí as contas aí algébricas do problema, nós chegamos em um valor de t aproximado de menos 2,06 horas. Por que esse sinal de menos? Porque a gente quer saber o horário que o indivíduo veio a óbito. Se a polícia chegou lá 1h30 da manhã, então ele veio a óbito um horário anterior. Então, esse tempo, quando ele vem negativo, significa que é um tempo anterior a 1h30. No caso aí, 2 horas,06 anterior a 1h30 da madrugada, tá certo? Eu vou fazer uma conversão para minutos. Eu tenho que 2,06 horas é aproximadamente igual a 124 minutos, tudo bem? Que é o mesmo que 2 horas e 4 minutos. Se a polícia chegou 1h30 da madrugada, 1h30 da madrugada, então nós podemos concluir que o indivíduo veio a óbito 2 horas e 4 minutos antes deste horário, ou seja, ele veio a óbito às 23 horas e 26 minutos. Tá? O que nós vamos fazer agora é esta simulação no software GeoGebra. Então, pessoal, além do cálculo, né? Nós já estamos agora aqui no software GeoGebra. Além do cálculo, também é possível a gente realizar a análise gráfica do problema a partir dos dados informados, né? E da equação obtida. A gente vai iniciar analisando se os dados das condições impostas no enunciado serão conferidas aqui no software GeoGebra, certo? Às vezes, pode ser que ocorra alguma variação muito pequena, outras vezes essa variação nem ocorre. Então, a gente inicia colocando aqui, nessa entrada, a equação obtida, quando nós resolvemos lá o problema. Então, nós obtivemos que a temperatura, em função do tempo, foi igual a 81, mais 4 vezes meio elevado à potência t, obtendo, então, esse gráfico, tá? E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui os dados, verificar, na verdade, né, os dados iniciais. Então, nós vimos lá que t de 0, né, no tempo inicial, a temperatura era igual a 85, então t de 0 igual a 85, então tudo ok. Isso quando a polícia chegou no local.
Aí, depois de 1h30, na verdade, depois de 2 horas, né? Começou 1h30, depois foi verificado às 3h30 da madrugada. Então, após 2 horas, a temperatura caiu 3 graus. Então, T de 2 igual a 82 graus. Ela iniciou em 85, foi para 82. Então, os dados aqui verificados. Tá ok? Agora, vamos fazer uma análise desse gráfico. Se a gente olhar esse gráfico, nós temos aqui o eixo X e aqui o eixo Y, certo? Então, o tempo é o eixo das abscissas, o eixo das ordenadas é a temperatura. E a gente pode observar o seguinte, que em 2 horas a temperatura caiu 3 graus, então ela iniciou aqui em 85, após 2 horas veio para 82, tá? Então, a temperatura do cadáver, do corpo, caiu em 3 graus em 2 horas. E nessa linha de pensamento, a gente pode admitir que, com o passar das horas, essa temperatura ela vai diminuir até o ponto de se igualar à temperatura do ambiente no qual o corpo se encontra, tá? E após se igualar a essa temperatura do ambiente e não houver mais mudanças, o cadáver ele vai se manter a uma temperatura constante, ou seja, vai manter a temperatura. E essa temperatura aqui, no caso, é de 81 graus Fahrenheit, certo? Então, dessa modelagem, dessa forma, a gente verifica que a modelagem realizada com a lei de resfriamento de Newton, ela pode ser utilizada tanto para estimar a hora da morte do indivíduo, como também o comportamento do decaimento de temperatura corporal. Tudo bem? Então, o vídeo vai ficando por aqui, pessoal, e até a próxima.